A Veja fala em dano colateral na decisão de Gilmar Mendes sobre o impeachment e as eleições de 2026, né? Então, muito curiosa essa história, porque a decisão do Gilmar Mendes é um dano completo, não tem dano colateral adicional. Ela é uma decisão errada, claramente abusiva, né? Mas eles estão falando aqui, a Veja, vocês sabem, é uma revista esquerdista, então eles estão olhando aqui pelo ponto de vista da esquerda e do STF, evidentemente, né? E qual que é o ponto que eles estão colocando aqui, que é esse ataque do Gilmar Mendes ao Senado, ao Congresso, gerou uma tentativa do Congresso de revidar esse tipo de coisa. E algumas decisões não agradam o STF, mas podem ser bem-vindas, tá? Eles falam aqui que agora o Congresso, particularmente o Senado, está aberto a votar coisas que não são tão aceitáveis assim para o STF e para a esquerda. Então isso é uma coisa positiva no final das contas, muito embora eu acho que nada disso releva a criticidade dessa decisão do Gilmar Mendes, que é horrível. Ele realmente jogou fora. Aliás, muito curioso, ele está dizendo aqui que ele está criticando o constitucionalismo abusivo. Não, esse negócio de seguir a Constituição demais não pode, não podemos seguir a Constituição demais, não. O STF, que na Constituição, né, foi feito para defender a Constituição, agora, segundo o Gilmar Mendes, não, tem que defender as vontades dos juízes. O que eles acham ali? A hermenêutica pentadimensional tirada do rabo deles, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Eu Era Feliz Antes de Conhecer o Ancapso, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Gilmar Mendes criticou o constitucionalismo abusivo. O negócio de Constituição é muito opressivo, não pode ter muita Constituição não, né? Mas aí o problema do pessoal da esquerda não é nem esse, porque o pessoal da esquerda já sabe que, todo mundo já sabe que não tá nem aí mais esse negócio pra Constituição, né? A Constituição virou um pedaço de papel rabiscado que o pessoal lá no STF caga pra ela dia sim, dia não, né? Então tá aqui, ó, o dano colateral do Gilmar Mendes sobre o impeachment e eleições de 2026. Né? Então estou dizendo aqui que o grande problema, que muita gente concorda que a lei do impeachment é uma lei antiga e não sei o que lá, mas o fato, né, a maneira como ele tomou essa decisão sem o apoio do Congresso, sem se interagir com o Senado e coisa e tal, acabou gerando uma série de críticas, né? Além da enxurrada de críticas de deputados e senadores, o despacho do Gilmar Mendes gerou dois efeitos colaterais relevantes. A apresentação de propostas de emenda à Constituição para mudar as regras de escolha dos juízes do STF e impor mandados aos registrados e movimentação de eternos aspirantes a ministros, que veio no momento de turbulência políticas, chances, ainda que remotas, de aparecer nessa história. Então, ou seja, o que o pessoal está colocando aqui? Que isso pode mudar a forma como os ministros são escolhidos. Tá? Existe uma PEC aqui, ó, apresentada pelo líder do PL, o Carlos Portinho, uma PEC para alterar a forma de ingresso na mais alta corte, que prevê a elaboração de uma lista sêxtupla com votos de juízes, membros do Ministério Público e integrantes da Defensoria Pública com os candidatos do STF. Então, primeiro seria elaborada uma lista sêxtupla, 6 nomes, né? Depois, essa lista seria reduzida a 3 escolhidos pelo presidente da República. Então, hoje, o presidente da República que escolhe, o Lula que escolhe. Isso aqui mudaria a história, seria feita uma lista sêxtupla por membros do judiciário e coisa e tal, dessa lista sêxtupla o Lula poderia escolher 3, e aí na sequência a lista passaria por uma sabatina, os 3 passariam pela sabatina e seriam eleitos no Senado. Então a decisão sobre o novo membro do STF passaria a ser do Senado. O governo Lula escolheria 3 nomes. Primeiro, teria uma eleição, né, de 6, a escolha de 6, dos 6, 3 iriam para a sabatina, que depois seria eleito pelo Senado quem seria o ganhador, né? Essa proposta ainda tem outros condicionantes. Os novos ministros teriam um mandato de 10 anos, sem recondução. Ou seja, haveria um limite de 10 anos para o mandato dos juízes. Isso não ajuda em nada o nosso momento aqui, porque, por exemplo, o Messias, se realmente entrar, mesmo com essa nova regra, ainda ficaria 10 anos. É verdade que isso é menos do que ele poderia ficar 30 anos no STF, o Messias, com a regra atual. Ele ficaria só 10 anos. Mas veja, 10 anos a gente ainda está falando de entrar agora e só sair em 2030 e tantos, né? Então já seria muito ruim para o Bolsonaro, para a direita como um todo, né?
Além disso, os novos ministros deveriam obrigatoriamente ser juízes de carreira. Então, teriam que ser juízes, eu imagino, ou juiz ou desembargador de carreira, né? E na formação atual do Supremo, apenas o Fux é juiz de carreira. Isso daqui eu acho que é uma coisa positiva, tá? Porque isso eliminaria o pessoal que é advogado de partido, que é amigo, ministro da Justiça, secretário de Segurança. E isso eu acho que é uma coisa positiva. Por quê? Porque, de fato, elimina a politização na escolha de juízes, né? Então isso seria uma coisa positiva. Eu gostei desse processo aqui, tá? Achei bacana. Tudo bem que é verdade que isso torna a coisa toda mais política, no sentido que é o Senado quem vai escolher o nome no final das contas. Mas a verdade é que hoje, com o Lula escolhendo, já está sendo estupidamente político. O Lula só escolheu aliados absurdamente fiéis a ele para o STF. Então, não sei não, me parece uma boa decisão isso daqui, né? Uma crítica que o Fernando Schuller está fazendo aqui no Estadão sobre isso é justamente que o que aconteceu, isso está acontecendo, o Judiciário está roubando o espaço do Senado, o STF está roubando o espaço do Senado porque o Senado deixou. E isso eu concordo, é o grande mal que fez o Pacheco, né, nessa história toda, né? O cara foi um bunda, sentou em cima dos pedidos de impeachment, poderia ter agilizado esse troço, não fez isso, abriu mão de poder, o STF tomou o poder do Senado. A verdade é essa. Infelizmente, o Senado foi tão passivo com os abusos do STF que realmente a coisa ficou numa situação insustentável e o STF está impondo essa decisão ao Senado, né? E curiosamente criticando o constitucionalismo abusivo. É muito constitucionalismo aqui, é um anúncio de uma outra, é uma coluna de um outro colunista aqui, o Helder Caldeira, do Consultor Jurídico, mas usa o mesmo termo, o constitucionalismo abusivo. Não que não... Constituição bem, mas não pode ser tanto assim não, né? O curioso é isso, o pessoal está colocando abertamente que a decisão do Gilmar Mendes foi exatamente para se prevenir de um impeachment em 2027. Olha que coisa curiosa, eles abertamente falam sobre essa perda de poder, esse risco de impeachment. Aqui, ó, uma coisa curiosa que eles falam aqui, ó, dentro do Supremo, artimanhas como a de apresentar pedidos de impeachment em massa contra alvos no STF foram por vários anos vistas com desdém, como se evidenciassem um mero discurso de palanque, um assédio inócuo de políticos com interesses contrariados, né? O que mudou então? Por que agora os pedidos de impeachment têm força? Porque agora o STF está efetivamente errado. Todo mundo viu o absurdo que o STF está fazendo, até onde o STF está disposto a jogar a lei no lixo para condenar Bolsonaro sem nenhum motivo, né? Então, aqui, ó, uma ação de deposição contra o ministro Alexandre de Moraes, feita pelo próprio Bolsonaro, foi incluído no rumoroso inquérito das fake news, e no final das contas não fez diferença nenhuma. Agora eles estão preocupados. Por quê? Porque agora eles viram que deu merda, agora eles viram que realmente está chegando neles a coisa. Que existem motivos para mostrar que o STF está errado. O STF já está errando há muito tempo. Aliás, isso é uma coisa curiosa. O pessoal coloca aqui que não porque o STF está fazendo um ataque, fazendo um ataque preventivo, porque foi muito atacado com pedidos de impeachment antes. Eles esquecem que esses pedidos de impeachment contra o STF só começaram a surgir exatamente no momento que o STF começou a sair da caixinha, a tomar decisões absurdamente políticas, não decisões que cabem coisas constitucionais, como, por exemplo, contrariando o interesse do Bolsonaro e dos eleitores do Bolsonaro de ter um acesso mais livre a armas. A esquerda brasileira acha que o povo ter armas é errado, só a esquerda. Os eleitores brasileiros não, o Bolsonaro não. O Bolsonaro colocou os decretos para facilitar acesso às armas, o STF imediatamente, não, que não pode, que é proibido, sem nenhum respaldo na Constituição. A Constituição não fala nada sobre o direito ou não ter direito de ter armas ali, né? Mas aí fizeram aquele negócio da avaliação principiológica, né? Não, porque tem o princípio do direito à segurança pública, então a gente tem que colocar que não pode ter arma. O que é um absurdo, sem nenhuma lógica, é o Supremo agindo politicamente. Quem começou essa brincadeira foi o Supremo agindo politicamente. Por quê? Porque a esquerda no Brasil se viu derrotada na eleição de 2018 e achou um absurdo e usou o STF para se segurar no poder, para evitar que a direita conseguisse fazer reformas que eram o anseio do povo brasileiro, né? Aí
O STF foi criticado por isso e, lógico, encarou essas críticas como um ataque. Não temos que proibir agora. E o que eles não estão percebendo é justamente que é inevitável. Porque à medida que eles fazem mais ataques contra a direita cresce. Fizeram um monte de ataques contra Bolsonaro. Só vai fazer Bolsonaro crescer na próxima eleição. Seja ele como candidato, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Tarcísio, seja quem for. O povo brasileiro está indo para a direita. Quanto mais tempo a esquerda tentar evitar isso, dando poder para o STF, só vai se ferrar, né? E algumas pessoas na esquerda já começam a se criticar aqui, já começam a se questionar esse negócio. O Moraes e o Mendes podem nos pegar, companheiro, diz aqui o articulista do Diário do Centro do Mundo, falando que não. Ele fala que não, porque a gente não faz nada de errado, a gente está certo, eles estão perseguindo o Bolsonaro porque Bolsonaro deu um golpe. Não, que eles nunca vão correr atrás da gente. Por que eles estão falando isso? Porque já tem setores da esquerda olhando com esse negócio com preocupação, né? Pô, esse pessoal está ficando poderoso demais. E a verdade é que esse sentimento surgiu exatamente quando o Alexandre de Moraes brigou com o Bessias, né? O Alexandre de Moraes não quer o Bessias, quer o Pacheco. E isso desencadeou esse problema. A esquerda começou a olhar para a coisa e falar, realmente, agora o STF foi longe demais. Aí os jornalistas começaram a criticar também. A verdade é a seguinte, o que eles estão tentando fazer, o que eles estão tentando consertar é a vontade do povo. E eles não vão conseguir. Quanto mais eles brigarem com o povo brasileiro, mais eles vão perder. Não tem alternativa, eles estão tentando se agarrar no poder institucional para tentar forçar o povo a gostar da esquerda, a gostar do PSDB, a gostar do PSD. E não vão conseguir fazer isso. Eles só estão piorando a situação para eles mais adiante. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, essa turma toda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.